Fala, fera, vamos falar sobre ordem de grandeza. Bom, ordem de grandeza ela serve para você fazer uma estimativa de uma medida, geralmente com coisas muito grandes. Aqui eu tenho uma imagem de um céu bastante estrelado. Se você mora em regiões com bastante iluminação pública, você não vai ver um céu desse. Segundo alguns astrônomos, se você tem uma noite sem nuvens, sem o reflexo da lua, sem a poluição luminosa, e você tem uma vista em perfeitas condições, você pode, observando o céu, poderia ver cerca de 4.500 estrelas, tá bom? Só que isso é uma estimativa, Essa estimativa, na ciência, pode ser chamada de ordem de grandeza. A ordem de grandeza de uma medida é a potência de 10 mais próxima do valor dessa medida. Por exemplo, quando você diz que algo é na ordem de, eu tenho na ordem de 1.000 pessoas na rua. Então, não necessariamente você não tem 1.000, mas você tem um número muito próximo de 1.000. 800 é um número próximo de 1.000. 1.200 é um número próximo de 1.000. Então, qualquer coisa nessa ordem tem uma ordem de grandeza de 10 elevado à terceira, que seria a potência de 10 mais próxima do valor da medida. Ok? Porém, quando você já tem um valor, você pode achar a ordem de grandeza daquele valor. É o que normalmente ocorre nos problemas de física, seja na escola, seja em vestibulares e no Enem. Bom, para isso eu tenho uma pequena sequência didática. Primeiro, para achar a ordem de grandeza de uma medida, você tem que encontrar o valor, nem que seja o valor mais próximo daquela medida. No caso da ordem de grandeza, você não precisa do valor exato. Inclusive, alguns problemas de vestibular trabalham com alguns tipos de estimativa. Então, é bom você conhecer algumas coisas, o tamanho, a ordem das coisas que estão ao seu redor. Depois que você tem a medida ou a estimativa dela, você vai encontrar esse valor em notação científica. Lembrando que notação científica é o número n vezes 10 elevado a a. No final da aula você vai ter um link para a nossa aula de notação científica, caso você não tenha assistido ainda. Depois que o número está nesse formato, agora você vai eliminar esse n. E você vai ficar só com a potência de 10. Se o número que você eliminou é mais próximo de 1, então a ordem de grandeza é a potência de 10 do jeito que ela se encontra. Se o número que você eliminou é mais próximo de 10, a ordem de grandeza é a potência de 10 do jeito que você escreveu, mais 1. Beleza? Eu acho que essa parte não ficou muito bem entendida, né? Nem todo mundo consegue entender lendo. Então vamos entender na prática. Vamos tentar. Por exemplo, 2 vezes 10 elevado à quinta. Já temos o valor da medida. Segundo passo, eliminar o número n. Esse número n, 2, é mais próximo de 1 do que de 10. Então, a ordem de grandeza vai ser a potência de 10 do jeito que ela está escrita. Ou seja, a ordem de grandeza de 2 vezes 10 à quinta é o próprio 10 à quinta. Tá bom? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 6 vezes 10 elevado à oitava. Ou seja, eu já tenho o valor. Segundo passo, eliminar o n, que é o 6. Esse n6 é um número mais próximo de 10 do que ele é de 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar 1 no expoente, porque esse 6 é mais perto de 10. Então, a ordem de grandeza de 6 vezes 10 à oitava, na verdade, é 10 elevado à nona. 10 à oitava mais 1. Ordem de grandeza, 10 à nona. Vamos pegar outro exemplo. Eu tenho 1,78 vezes 10 a menos 13. Vou eliminar o n, 1,78. Esse n é um número mais perto de 1 do que é de 10. Então, a ordem de grandeza é a própria potência de 10 do jeito que ela está escrita. A ordem de grandeza é 10 a menos 13. Vamos ver agora 8,45 vezes 10 a menos 15. Perceba que esse 8,45 que eu vou cortar é um número mais próximo de 10 do que ele é de 1. Como ele é mais próximo de 10, eu somo 1 no expoente. Só preste atenção nessa casca de ferida aqui, ó. Menos 15 mais 1, na verdade, vai ficar menos 14. Então, a ordem de grandeza de 8,45 vezes 10 elevado a menos 15 é 10 elevado a menos 14, a sua ordem de grandeza. Nem sempre você vai ter o valor bonitinho assim para você para você achar a ordem de grandeza daquele valor. Normalmente, os problemas de física trazem um problema. Vamos tentar fazer um problema?
Segundo o levantamento feito no primeiro semestre de 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil tem 204.450.649 habitantes. E o município de Rio Largo, aqui em Alagoas, onde eu moro, tem 75.645 habitantes. Determine a ordem de grandeza do número de habitantes no país e no município. Vamos primeiro para o país. Bem, o país tem 204.450.649 habitantes. Isso é aproximadamente 2 vezes 10 elevado à oitava. 2 porque eu tenho que tirar a vírgula daqui e colocar essa vírgula em um lugar que deixa o número maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse lugar é aqui. Eu arredondei 2,04 para 2, por isso que está aproximadamente. E para isso eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais, por isso que o expoente é 8. Só que isso não é a ordem de grandeza. Veja que o problema está pedindo ordem de grandeza. Para achar a ordem de grandeza, a gente deleta esse número. Como ele é um número mais perto de 1, a ordem de grandeza é a própria potência de 10. Então, a ordem de grandeza do número de habitantes do Brasil é 10 à oitava habitantes. Tá bom? Vamos para o município. O município tem um número de 75.645 habitantes. Vou agora tirar a vírgula daqui, depois do último dígito, e vou colocar ela entre 7 e 5. Vai ficar 7,56, que eu arredondei para 7,6. Vezes 10, elevado ao número de casas decimais que eu pulei. 1, 2, 3, 4 casas. Agora que eu tenho a notação científica do número de habitantes, eu deleto o número n. Como esse número n é mais perto de 10 do que ele é de 1, então eu vou acrescentar 1 no expoente. Então, a ordem de grandeza dos habitantes de Rio Largo é de 10 elevado a quinta habitantes. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curta, se inscreva no nosso canal, compartilha com teus amigos. E, como eu falei, nós falamos da nossa aula sobre notação científica. Está aqui o link da nossa aula de notação científica para vocês. Beleza? Aquele abraço.